Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? É como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus compara o reino dos céus com 2 realidades. Essas 2 realidades que são complementares, pois elas manifestam aquilo que é a experiência do reino dos céus dentro de nós e também a experiência do reino dos céus fora de nós. Por isso que nós vemos muito bem como que Jesus Cristo ele vai fazer essas 2 comparações. A primeira comparação, ele vai usar a semente como exemplo. Essa semente que é atirada no jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Ou seja, essa semente, ela é o símbolo da fé, porque a fé já é uma experiência do reino dos céus, uma experiência da vida eterna começada nesta terra. A fé ela é lançada no nosso jardim, ou seja, no solo do nosso coração. E a fé, ela, sendo lançada, ela vai germinando, mas ela precisa ser cultivada. Por isso que a obra do reino dos céus, a obra da fé, ela não acontece sem o uso da nossa liberdade, sem uma correspondência da nossa parte para que essa realidade se manifeste e realmente isso cresça em nossa vida. Assim nós vemos como que é importante sermos capazes de ir ao encontro de Deus, mas também exercitar a prática das virtudes, porque é na prática das virtudes que nós vamos nos tornando cada vez mais dóceis para essa semente germinar dentro de nós e crescer e se tornar uma árvore. A fé é justamente assim. A fé é a experiência do reino dos céus. Assim nós vemos como que é importante diante da nossa vida irmos correspondendo esse chamado de Jesus Cristo para a nossa vida, para que possamos dar uma correspondência de fé, de confiança nele, para que a nossa vida ela cresça e realmente ela possa se tornar essa árvore, porque a árvore, quando ela cresce, ela começa a manifestar as suas folhas verdes, e a folha verde é o símbolo da esperança. Porque quando nós vemos uma planta ficar toda verde com suas folhas, nós entendemos que ali está se manifestando a vida e nós começamos a ter a esperança de que essa árvore dê frutos. Por isso que assim ela vai crescendo, a esperança em nós. Porque a esperança que vai crescendo no nosso coração é aquilo que é a manifestação da própria fé. Se a fé é uma experiência antecipada do reino dos céus, a esperança é justamente essa certeza de alcançar o reino dos céus, porque a nossa esperança ela está justamente no reino de Deus. Por isso que a árvore ela cresce para cima, também cresce para baixo em suas raízes, mas ela cresce para baixo nessa capacidade de gerar convicção. Assim também é a nossa vida. Nós, quanto mais enraizados naquilo que é a verdadeira fé, mais nós estivermos no solo bom, que é a igreja, mais nós conseguiremos crescer na nossa vida,
humana e espiritual. E assim, nós, como essa árvore, nos tornamos frondosos, esses sinais de esperança para o mundo, para que possamos também depois permitir com que os pássaros, as pessoas venham fazer ninhos em nós. Isso significa que nós somos esses que dão alimento a essas pessoas que nós encontramos a cada dia, o alimento da caridade, o alimento de salvação, que é o próprio Cristo Jesus. Depois, Jesus ele conta um outro exemplo, e ele vai dar o exemplo do fermento. E ele vai dizer que o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Ou seja, esse fermento, ele é o símbolo da graça divina. Ou seja, essa graça divina que entra dentro de nós, esse poder do Espírito Santo que vem em nós, que torna a presença de Deus sendo manifesta no nosso interior. Mas veja, essas 3 porções de farinha representam o corpo, a alma e o espírito. Esses 3 âmbitos da vida humana, esses 3 âmbitos que nos levam a refletir sobre a nossa própria natureza humana. A graça vem em nós e se manifesta dentro de nós, se mistura em nós. Nós não conseguimos muitas vezes perceber essa graça se manifestando. Nós não conseguimos ver esta graça, porque ela se mistura, mas ela vai fazendo com que a farinha, a massa cresça, porque o fermento ele faz isso. Assim também acontece com a nossa vida. Quanto mais nós lutamos para permanecer no estado de graça, quanto mais nós lutamos para realmente permanecer unidos a Deus, mais nós vamos permitindo com que a graça toque esse mais profundo da nossa essência e toque nosso corpo, motivando as virtudes humanas, tocando a nossa alma, motivando as virtudes intelectuais e o nosso espírito, manifestando os dons e os carismas, para que assim, verdadeiramente, possamos ter essa grande experiência de estar na presença do Senhor e manifestar o Senhor através da nossa vida. Por isso que Jesus ele nos propõe justamente isso, viver uma vida eterna começada e buscar um caminho de amadurecimento, porque quanto mais maduros humanamente e espiritualmente nós formos nesta terra, mais nós seremos parecidos com o próprio Cristo. Quanto mais nós buscarmos esse caminho de santificação, mais nós restauraremos a imagem e semelhança em nós. Por isso que mais nós seremos semelhantes à imagem de Cristo, porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Quanto mais nós permanecermos neste caminho, muito mais nós seremos maduros, livres e felizes para experimentar, já nesta terra, o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.